O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão, e fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e o deu à moça. Ela entregou à sua mãe, e ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, ao celebrar o martírio de São João Batista, esse drama que é a morte do precursor de Cristo, nós poderíamos analisar vários personagens desse drama. Poderíamos falar de Herodíades, da sua filha, que a tradição chama de Salomé. Poderíamos falar de João Batista, poderíamos falar dos seus discípulos. No entanto, eu peço permissão ao santo que nós comemoramos, São João Batista, para falar de Herodes. Por quê? Porque o comportamento de Herodes diante de João Batista é uma luz para resolver alguns problemas que muitos de nós vivemos. Vamos lá. O Evangelho aponta um dado curioso. Herodes gostava de ouvir João Batista. Herodes é um homem que vive no pecado. Vive no pecado do adultério, porque ele está vivendo maritalmente com uma mulher que não é a dele, a mulher do irmão dele. Ele sabe que ele está no pecado. Ele sabe que o que ele está fazendo é errado. E João Batista diz e joga na cara dele que ele está errado. E estranhamente, embora se sinta embaraçado, ou seja, desconcertado, desmascarado, Herodes não se decide. Até aí, o fenômeno psicológico parece tranquilo, né? Ou seja, é aquela pessoa que ouve a pregação, vê que a pregação é para ela, eu preciso mudar de vida, mas a luz da verdade ainda não afetou a vontade para dizer: chega, vou mudar de vida. Ali, tranquilo. Mas o que nos deixa intrigado é o fato de que Herodes, nesta posição a mais incômoda possível,
gostava de ouvir João. Como assim gostava? Ninguém gosta de ficar desconcertado, desmascarado, embaraçado, numa posição em falso. Por que Herodes gostava disso? E talvez aqui venha uma luz para nós. Vamos lá. Vamos aqui entender o que é que uma pessoa faz quando ela ouve uma pregação. Eu estou contando para vocês a vida de um santo, São João Batista, o martírio dele. Mas você pode pegar outros relatos bonitos que você gosta de ouvir. Muitos e muitos católicos gostam de ouvir a vida dos santos, e é coisa boa, é coisa edificante, e a gente gosta de ouvir as coisas santas, gosta de ouvir aqueles atos heróicos, valorosos, aqueles atos maravilhosos. Mas o problema é o que é que a gente faz depois com isso tudo. Vejam, quando você ouve a vida de um santo, a vida do Padre Pio, ou as aparições de Nossa Senhora de Fátima, ou, sei lá, a vida de Santa Faustina com as suas visões, a vida de São João Bosco, ou quem sabe até não precisa nem ser a vida dos santos, quando se narra a história dos missionários que vieram evangelizar o Brasil. O que é que acontece? Você ouve aquela narrativa, aquilo vai para a sua memória, você guarda aquilo na memória, e aí você então, dali para frente, você vai e recorda aquilo numa faculdade que a gente chama de imaginação. O que é a imaginação? A imaginação é quando você tira uma coisa de lá da memória e começa a reviver aquilo, né, na sua cabeça. Mas, para que essa imaginação seja frutuosa, você precisa aplicar isso na sua vida. Ou seja, a imaginação, ela precisa ser um exercício de aplicação para a sua experiência. Vejam, vou colocar o princípio aqui para você entender o que eu estou tentando ensinar. A imaginação, ela tem que ser serva da experiência. Ela tem que ser um instrumento que serve para a experiência, para o mundo real. A imaginação, eu tiro a coisa, a experiência dos outros, a experiência dos santos, as aparições de Nossa Senhora de Fátima, a vida do Padre Pio, a vida de São João Bosco, a vida de São Filipe Neri, a vida de Nossa Senhora, a vida de Santa Teresinha, a vida de São José. Eu pego aquelas experiências, recordo na memória, e até aí é um ato bastante prazeroso e também bastante inútil. Por quê? Porque você ainda está no mundo dos contos de fada, não é? Você está no mundo dos sonhos, no mundo onírico. Isso é como ler, sei lá, O Senhor dos Anéis. É o mundo dos sonhos, você sabe que aquilo não existe. Então você pode contar os contos da carochinha, ou a vida dos santos. E como aquilo tem beleza, aquilo dá prazer. O belo dá prazer. As coisas que São João Batista falava para Herodes eram coisas belas. E é gostoso de ouvir o belo, porque nós fomos feitos para o belo, para o bom e para o verdadeiro. A nossa inteligência foi feita para isso. E então é evidente que a nossa inteligência, ela sente prazer ao ouvir aquelas coisas belas. Mas você, ao evocar essas coisas, você precisa agora
pegar isso e imaginar, imaginação, na sua vida. Você precisa aterrissar, você precisa usar a imaginação como serva da experiência. Você diz: e se eu fizesse isto? E se eu fizesse aquilo? Você tem que fazer aquilo que Santo Inácio de Loyola fez no leito da sua doença. Santo Inácio foi baleado, teve a perna destroçada, ele estava entediado no, aspas, hospital. E aí ele pediu para a enfermeira: me traz uns romances aí de cavalaria. Ou seja, ele pediu para a enfermeira: me traz alguma coisa para que a minha imaginação se exercite prazerosamente num mundo que não existe. Foi isso que Santo Inácio fez. Me traga romances de cavalaria, porque eu, que sou soldado, e estou aqui com a perna estraçalhada, gostaria de exercitar a minha imaginação e fugir para o mundo irreal, para o mundo de Lancelote e dos cavaleiros da Távola Redonda, para um mundo que não existe. Mas a enfermeira, a freira, trouxe para ele a vida dos santos. E ao trazer a vida dos santos para ele, aconteceu um milagre. Santo Inácio de Loyola começou a pegar aquilo lá e usar aquela fantasia, aquela experiência, aquela narrativa da vida dos santos e perguntar: e se eu fizesse isso? E se eu? Ele usou a fantasia, a imaginação como serva da experiência. Ele começou a fazer hipóteses de ação. Ele começou a fazer uma aplicação na vida dele. E ao aplicar na vida dele, ele começou a engajar a vontade. Ele começou a perguntar: e se eu fizesse de verdade? E a vontade dele começou a ser convidada, a vontade dele começou a ficar robustecida, a vontade dele ficou fortalecida, a vontade dele começou a verdadeiramente intimar uma mudança de vida. Intimar. Vejam, é sempre a mesma fantasia, é sempre a mesma imaginação, mas usada de duas formas diferentes. A imaginação usada como mecanismo de fuga prazerosa para o mundo irreal, que tira os meus pés do chão, e a imaginação utilizada como serva da verdade, que me faz imaginar hipóteses de vida e então engaja a minha vida e provoca uma mudança. Herodes tinha um bom pregador, dos melhores que já existiu. Herodes tinha João Batista em pessoa, aquele que Deus escolheu pessoalmente para preparar o caminho de Cristo. É evidente que Deus dotou João Batista com a graça do bom pregador, da voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Então é evidente que Deus, ao dar a missão a João Batista, deu também a graça a João Batista. E a graça de atingir os corações, a graça de verdadeiramente tocar as almas, a graça de convidar as vontades, a graça de mudar as vidas, a graça de transformar os corações. Deus deu essa graça a João Batista, mas essa graça para Herodes foi jogada fora. Baldados os esforços do santo precursor, Herodes continua na mesma. Herodes hoje arde no fogo do inferno, apesar
da graça divina ter lhe batido à porta. Herodes teve o próprio precursor de Cristo pregando na sua, aspas, capela privada. Herodes teve graça sobre graça, oportunidade em cima de oportunidade. Quem dera tivéssemos nós tão santo pregador, com tão altíssimas verdades, com tão luminosas pregações. Quem dera tivéssemos nós. E no entanto, isso de nada serviu a Herodes, porque Herodes, embora por um certo momento se desconcertasse com a pregação, quando aquilo ia na direção da realidade, Herodes voltava para o mundo da fantasia, do gosto, da fantasia gostosa, e aquilo nada mais era para ele do que contos de cavalaria de um mundo irreal. Ah, que belo esses ideais pregados por João Batista, mas não são verdades, porque Herodes era um homem, aspas, prático. Herodes era um homem, né, sem, digamos assim, bobagens no dia a dia. Ele, claro, tinha aquele prazer onírico, aquele prazer de sonhador, mas depois quando ele descia chão, chão, terra, terra, ele era muito prático. Não, isso não existe, nada disso existe. Esse ideal de João Batista é muito bom, muito bonito, mas acontece que eu tenho que, resolver aqui os problemas do meu reino. Então Herodes não tinha problema nenhum de trapacear, não tinha problema nenhum de mentir, não tinha problema nenhum de trair, não tinha problema nenhum de escamotear. Tanto é verdade que, mais tarde, quando Jesus se encontrar com Herodes, ele irá ficar calado. Jesus não dirigiu palavra a Herodes. Por quê? Porque Herodes já tinha tido João Batista. Tenho medo do Deus que passa e não volta. Herodes já tinha tido a oportunidade dele e Jesus sabia que Herodes não ia voltar atrás. Veja, Jesus conversou com Pilatos. Jesus respondeu aos sumos sacerdotes, Anás e Caifás, num último esforço, na última tentativa de converter os corações empedernidos, mas a Herodes, Jesus não dirigiu uma palavra sequer. Porque Herodes era um palhaço. Herodes iria pegar as palavras de Jesus e transformá-las num espetáculo da sua fantasia, num espetáculo dos seus gostos. No mundo virtual, desencarnado e real. Como Herodes gostava de ouvir João. Então, quando ele se encontra com Jesus, finalmente, ele trata Jesus do mesmo jeito. Herodes queria ver Jesus, dizem os evangelhos. Herodes queria ver Jesus, mas não queria ver Jesus porque queria ver a verdade. Herodes queria ver Jesus porque queria o espetáculo, porque queria ver o leão do circo, porque queria uma diversão, porque queria que aquelas verdades sublimes do evangelho fossem para ele sonhos, fantasias do mundo das fadas, do mundo inexistente, do mundo irreal, de um mundo do quem dera fosse. Tão bonito, pena que não é verdade.
Então, quando nós tratamos o Evangelho como algo bonito, mas pena que não é verdade, nós estamos sendo Herodes. Cuidado, você está no caminho do inferno. Herodes hoje arde no fogo eterno, na condenação perpétua, porque ouvido o Evangelho, não aplicou a sua vida e descartou o Evangelho imediatamente como um sonho, bonito e agradável, mas inaplicável na vida. Você ouve a vida das virgens mártires e da pureza de uma Santa Inês, de uma Santa Ágada, uma Santa Luzia. Você diz, mas no mundo real, o que vale é o que Freud ensinou. Quem que vive sem sexualidade? É impossível. Você fica enternecido de ver o heroísmo dos missionários que atravessam os mares, de um Anchieta que sobe montanhas, enfrenta onças, converte índios, com seus suores e trabalhos evangeliza. Mas você diz, mas isso daí certamente é narrativa, né? Épica. O pessoal, né, cria esses sonhos desses heróis, porque nós precisamos de heróis, né? É gostoso ouvir a vida de um herói, mas dar a vida para converter os outros, Anchieta certamente tinha algum interesse, ali não está contado, mas tinha algum interesse, tinha. Aqueles jesuítas não eram flor que se cheire, certamente São José de Anchieta tinha ali uns interesses de poder, umas coisas, porque quando a gente ouve, né, Anchieta compondo o poema da Virgem na praia de Peruígue, isso daí é belo de ouvir, mas viver a castidade de Anchieta, viver o heroísmo de Anchieta, viver a fortaleza de Anchieta. Vejam como nós descartamos os mais sublimes e belos exemplos, as verdades mais luminosas, para dizer, é bonito, mas não é verdade, a vida real. E nós nos achamos muito críticos, isso é interessante. Você se acha muito inteligente, você pega a vida dos santos, joga na lata do lixo e ainda sai com ar de crítico. Não, porque nós precisamos fazer uma crítica histórica, nós precisamos criticar as fontes históricas, essa historiografia está viciada, porque são pessoas que contavam um ideal, mas a verdade verdadeira são os interesses econômicos, os interesses sexuais, os interesses de poder, a fama, etc e tal. Tudo isso é que é o mundo real, o mundo de verdade. Mas a verdade é que o populacho, o povinho precisa de contos de fada para serem engambelados e se comportarem enquanto os poderosos mandam, não é verdade? Olha como eu sou crítico. Preocupa não, o inferno está preparado para você. Tem lá o departamento Herodes, é para onde você vai. E para onde você vai quando você trata o Evangelho como história da carochinha? Você precisa pegar o Evangelho, usar a sua imaginação e aplicar na sua vida. E se o Evangelho estiver pedindo uma verdadeira mudança de mim? Se coloque no lugar de Herodes. Herodes teria que desconstruir tudo. Se coloque no lugar de Herodes e dizer: fiz um juramento, eu te darei nem que seja metade do meu reino, Salomé,
E Salomé, dançando, chega lá: eu quero a cabeça de João Batista num prato. Se coloque no lugar de Herodes, e qual teria sido a sua atitude? A sua única atitude respeitável seria dizer o seguinte: Salomé, minha filha, me desculpe, eu fiz um juramento. Pessoal, desculpa aí, eu jurei, mas eu coloquei coisas sérias na mão de uma menina sem escrúpulos. Então eu volto atrás no meu juramento, eu errei, fiz mal de fazer esse juramento, essa promessa, porque eu prometi a uma pessoa sem virtudes decisões sérias, e eu não posso matar um inocente para contentar os caprichos de uma menina inescrupulosa. E então passar a vergonha diante dos convidados. E não somente isso, tem razão João Batista, eu estou vivendo em adultério. Herodíades, minha filha, some daqui, vá para o seu marido, que é meu irmão. Eu não posso fazer esse tipo de traição para o meu irmão. Eu estou traindo meu irmão e me deitando com a mulher dele. Eu tenho que mudar de vida. João Batista tem razão. E se cobrir com os sacos de penitência e mudar de vida. E hoje nós estaríamos venerando Santo Herodes. Hoje nós estaríamos construindo igrejas e capelas a Santo Herodes. Hoje Herodes estaria operando milagres, aqueles milagres que ele queria que Jesus fizesse diante dele, como se fosse o leão do circo, o bobo da corte. Hoje Herodes operaria milagres maiores, porque ele seria um grande santo e teria dado a sua vida pela verdade. A história e a narrativa de João Batista imaginada. Veja o que é que eu estou fazendo. Eu estou usando a imaginação. Eu estou dando exemplo para você de como é que faz. Estou sendo prático. Eu estou imaginando um outro desfecho. Eu estou me colocando no lugar de Herodes. E então posso agora aplicar isso à minha vida e perguntar: será que eu não estou sendo Herodes? Será que Deus não está me convocando para uma mudança? Será que Deus não está pedindo na minha vida real e concreta que eu vire minha vida realmente pelo avesso? Será que eu não estou abraçado com o pecado e tratando o Evangelho como uma fantasia irreal? Os que fazem assim terminarão com Herodes no inferno. Mas os que fazem como Inácio de Loyola e aplicam o Evangelho, dizendo: se eles fizeram isso, por que não eu? Então eu uso a fantasia. Com toda a experiência que eu tenho da vida dos santos, eu recordo essas vidas e com a minha fantasia eu aplico na minha vida. É a fantasia como serva da realidade, da conversão, da mudança de vida, da reformulação dos meus ideais, das minhas prioridades, como reforma dos meus costumes. Eis aí a lição que nos dá Herodes nesse dia bendito de São João Batista.